Boa noite, Vetes. Boa noite. Vamos conversar hoje. Opa, deixa eu colocar aqui. Vamos conversar hoje com o Matheus Bahia, colega meu da graduação, estudou comigo. Vamos conversar sobre a ovariectomia, que ele tem feito bastante aqui no Rio. Vou chamar ele aqui. Boa noite, Pri. Deixa eu... Tiveram algumas perguntas aí na caixinha de perguntas, vamos responder elas, desvendar esse tema polêmico aí. E aí, Bahia? Fala, Janaína. Tudo bom, Matheus? Tudo bem? Beleza? Tudo beleza. Tiveram algumas perguntas aqui sobre o tema, bem polêmicos. Sim, sim. O Variec tem levantado polêmica aí no dia a Bastante. dia e o pessoal pergunta bastante, né? Pois é. Vou deixar você se apresentar então, Matheus. Beleza, beleza. Pessoal, boa noite aí a todos, para a galera que está entrando. Como a Janaína falou, né, a gente é colega de graduação, a gente formou lá na Rural. Eu fiz residência depois lá na Rural também, né, no Hospital Veterinário de lá, residência em cirurgia de pequenos animais. E eu trabalho hoje na iniciativa privada, no DOC Hospital Veterinário, onde eu tenho serviço de videolaparoscopia, né? Então a gente trabalha com a vídeo lá. E eu trabalho também no CDMV Cursos, onde eu sou coordenador da pós-graduação de cirurgia de tecidos moles e coordenador do curso de atualização em técnica cirúrgica. E ministro ali algumas aulas, né? Tudo ligado ao tema de cirurgia, né? Não sou o único professor de cirurgia, a gente tem vários professores lá no corpo docente, mas eu acabo ficando um pouco mais de frente aí com essa parte da cirurgia. E é isso, meu dia a dia é operar e dar aula de cirurgia, né? E lá no DOC também eu sou diretor clínico, então tenho ali uma função administrativa também, né? Sou responsável técnico do hospital, então acabo tendo essa função também, né? Mas o que eu mais faço é operar e dar aula aí de cirurgia. Show. E como é que tá a sua rotina lá de ovariectomia, ô Matheus? Fiz uma ontem, Eu vi. fiz uma ontem e atendi um paciente hoje que eu indiquei uma Ovariec, deve operar semana que vem. Ovariec, né, ou OVE ou OVH, né, mas castração é aquela cirurgia do nosso dia a dia, né? Eu sou cirurgião geral, sou cirurgião de tecidos moles, então a gente pega bastante essa rotina da OVE profilática ou da OVH profilática até que a gente vai discutir. E o OVH devido à piometra, por exemplo, né, eu pego também com alguma frequência. Uma coisa que mudou um pouco na minha conduta de um ano para cá, né, um ano, eu estou trabalhando com a vídeo há um ano e meio, mas de um ano para cá que ela veio para minha rotina com mais força mesmo, digamos assim, né? 10 meses a um ano, mais ou menos. E nesse período, né, desses 10 meses para cá, a gente tomou uma conduta lá no serviço do hospital que tudo que é para ser feito por vídeo só é feito por vídeo. A gente não dá a opção da cirurgia aberta. Então, por exemplo, a ovariec, a ovariosterec, a colecistectomia, a cistotomia videoassistida, que é a PCCL, né, a cisto percutânea. Então, todas essas cirurgias que a gente enxerga que o ganho na vídeo ele é superior à abordagem aberta, o cliente não chega lá e escolhe qual é a abordagem. A abordagem vai ser por vídeo, porque a gente entende que é a abordagem mais adequada. Então, isso foi uma coisa que aumentou muito a nossa rotina da vídeo também, né? Então, hoje, em alguns meses, eu fecho lá o número de cirurgias com mais videocirurgia do que aberta. E dentre as vídeos, os principais procedimentos são a Policystec, a PCCL e as OVE ou OVH. É o que eu acabo mais fazendo aí. Nossa, muito legal, tá implementando assim a videocirurgia. É uma parada bem inovadora para nossa área, né? É até Muito engraçado bom. assim, né, Jana, que desde a época de graduação, eu escutava assim, a vídeo é o futuro. E aí eu comecei a ver, Uhum. eu falei, cara, mas é um futuro que nunca chega, porque tem 12 anos que eu estou escutando que é o futuro, que é o futuro, que é o futuro. E eu falo, cara, cadê esse futuro que não está chegando, que não está aparecendo? E aí eu entendi, assim, na real, a vídeo ela é uma ferramenta incrível. É claro que ela não é perfeita,
A gente tem complicações da vídeo, a gente tem limitações da vídeo, obviamente. A cirurgia aberta, ela sempre vai ser uma opção, é claro. Mas a vídeo tem as vantagens. Hoje eu entendo que as vantagens são muito grandes, por isso que eu trouxe ela mais para minha rotina, né? Mas assim, hoje eu entendo talvez que a gente tem que perder um pouco esse conceito de a vídeo é o futuro, ele vai chegar. Porque eu acho que a gente nunca chega. Eu tenho muita vontade de ver a vídeo na veterinária mais presente na rotina. Mais presente nas clínicas, mais presente nos hospitais, nas faculdades. Você, assim como eu, né, durante a graduação, a gente não ouve falar de vídeo. Parece que é uma coisa completamente de outro planeta, assim. Você, como fez residência lá na UEF com o André, né, talvez você até na residência tenha visto alguma coisa. Mas eu também, durante a residência, eu não vi. Né? Então, na residência eu cheguei a ver tanto vídeo quanto micro, né, que lá tem bastante. Sim. E na pós-graduação, que eu ouvi falar sobre isso. Na graduação mesmo, a gente não escuta, não aprende nada sobre isso, né? Eu acho que falta o acesso a vídeo, né? E a vídeo ela precisa ser mais difundida. A vídeo não deve ser observada ou ser né, levada em conta como uma outra especialidade. A vídeo ela é cirurgia. A vídeo é uma modalidade cirúrgica. Ela não é uma outra especialidade. Ela não é uma outra coisa. Para você fazer uma boa vídeo lápide, uma boa vídeo tórico, você precisa saber a abordagem aberta. Porque você tem o risco de uma conversão. Que é quando você opta por parar a vídeo e abrir a cavidade da maneira convencional. Então, se você não tem a formação de cirurgião e você precisa de uma conversão cirúrgica, o que você vai fazer? Né? Então, a vídeo não deve ser tratada como uma coisa além. Ela deve ser tratada como uma modalidade cirúrgica que deve ser indicado ao paciente quando a gente entender que o benefício vai existir. E aí a gente faz a vídeo. Né? Então, acho que esse é o conceito que a gente precisa ter com relação à videocirurgia. Com certeza, como você falou, né? Complicações acontecem tanto na cirurgia aberta quanto na vídeo, claro, né? E aí você tem algum sangramento, vai precisar converter para cirurgia aberta, né? Sim. Então o cirurgião tem que saber, não adianta querer saber só vídeo e não saber o básico, né? Sim, sim. E a cirurgia aberta. E aí, Bahia, deixa eu ver aqui, que eu acho que aqui aparecem algumas perguntas que o pessoal não tá aqui, não. Mas eu anotei aqui que o pessoal colocou na caixinha de perguntas e do post lá que eu fiz, que gerou uma polêmica danada lá nos comentários. Sim. Até por isso que eu te chamei. E eu acho que o principal medo do pessoal, né, é a questão da piometra de coto, né? Ontem eu fiz até uma live sobre piometra justamente para já conversar alguma coisa sobre isso, né? Mas o pessoal tem muito medo. Mas o útero vai ficar ali, não pode ter piometra, não pode... vai ficar solto ali, pode aderir nos outros órgãos. Acho que esse é o medo que o pessoal mais tem, né? Acho que são as dúvidas que eu mais recebo também. Desde que eu comecei a fazer a Ovariec, e aí que eu comecei a postar sobre, e que nos cursos eu comecei a falar sobre, e as perguntas são sempre as mesmas. Não vai dar piometra? O que vai acontecer com esse útero solto lá dentro? Ele não vai ficar... Uma vez uma aluna perguntou para mim assim, ele não vai ficar bobo? Eu falei, mas bobo? Como assim bobo? Não, vai ficar solto lá, todo solto. Eu falei, não, o útero tem um ligamento largo, né? Lembra do ligamento largo? Ele está preso lá. Mas eu acho que a gente pode começar já falando, então, sobre... Acho que você falou isso ontem, né, na Nutrave, mas relembrando sobre o mecanismo fisiopatológico da piometra. Exatamente. E aí, galera, já respondendo, então, essa pergunta de cara. Ovariectomia gera piometra de coto? Ou vai gerar piometra, porque você vai deixar o útero inteiro? A resposta é não. E, galera, tudo que eu falar a partir de agora... Janaína, depois eu não sei como você tem contato com o pessoal que te segue e tal, mas eu tenho aqui pelo menos 20 ou 25 artigos que falam sobre isso. Sei como é que a gente consegue disponibilizar, se o pessoal manda um e-mail e a gente envia isso depois. Me manda que eu mando no Telegram. Me manda que eu mando no Telegram. Show. Então, galera, a Janaína vai estar com todos os artigos. Eu estou com o meu computador aberto aqui do lado, então eu vou guiando aqui algumas coisas que eu vou falar agora e eu vou passar para ela toda essa revisão de literatura que eu tenho, tá? Então, a literatura, galera, ela é categórica em afirmar. A piometra, ela é 100% hormônio dependente. Então, as gônadas, né, da fêmea são os ovários. Assim como no macho a gente tem os testículos. Então, quem faz a produção hormonal, quem regula ali estrogênio e progesterona a nível de produção, é claro que a gente sabe que tem
um eixo hormonal, né, um eixo de sistema nervoso que faz essa regulação. Mas se a gente pensar na liberação de estrogênio e progesterona, eu estou falando de ovário, eu não estou falando de útero. E o mecanismo da piometra, ela acontece devido à hiperplasia endometrial cística, que é influenciada pelo pico de progesterona do diestro. Ou seja, para um útero adquirir a conformação histológica, a conformação anatômica, a conformação fisiológica para estar susceptível à piometra, ela é 100% hormônio dependente. Então, se eu não tenho mais essa fonte hormonal, se eu não tenho mais produção hormonal, eu não tenho o fator que vai desencadear esse mecanismo fisiopatológico. Eu não tenho hiperplasia endometrial cística, porque eu não vou ter pico de progesterona. Porque simplesmente essa cadela ou essa gata, né, o ovário que se aplica às duas espécies, ela não vai entrar no cio. Ela não vai fazer as fases do cio, né? Proestro, estro, diestro, anestro. Ela não vai entrar nesse ciclo. Se ela não entra nesse ciclo, a gente não tem hiperplasia endometrial cística. 85% dos isolados bacterianos da piometra vem da Escherichia coli. Escherichia coli, essa possivelmente já habitante da microbiota, né? Então a gente já tem ali, existe uma tese na literatura que ela fala que essa E. coli provavelmente é de uma rota ascendente vindo do períneo. Então na região perineal, o acúmulo de Escherichia coli, ele pode adentrar a vulva, a vagina e alcançar o útero. E por que ele vai causar uma infecção uterina? Porque ela vai encontrar um ambiente favorável. Útero com hiperplasia endometrial cística, galera, ele é um útero espessado, ele é um útero cístico, como o nome sugere, e ele é um útero com presença de muco e tendendo à atonia. Então, vocês imaginem que a Escherichia coli vai encontrar um mecanismo, vai encontrar um ambiente favorável para que ela se replique. Então, se eu breco esse mecanismo lá no início, se eu tiro o ovário e aí eu não tenho esse mecanismo começando lá atrás, a piometra não vai acontecer. Porque esse útero não vai ficar da maneira que ele precisa ficar para que a piometra aconteça. E é o que eu estou falando, galera. Olha o Vini dando boa noite aí. Fala, Vini, boa noite. E assim, mais uma vez, galera, não sou eu que estou falando isso, é a literatura. Eu estou só me baseando no que a literatura fala. Eu não estou tirando nada da minha cabeça aqui. Fala, Yuri, ó, meu chefe está aí, ó. O Yuri, dos sócios do CDMV. Meu capitão, fala aí. Letícia está aí. Bom te ver aqui, Letícia. Um beijo. Então, assim, alguém aqui que estava na live de ontem, mas eu falei justamente isso, né? E deixei justamente essa pergunta na live de ontem, né? Para a pessoa para refletir nessa fisiopatogenia e será então que se eu tirar só o ovário eu vou ter piometra? Não vou ter, né? Não vou ter o pico de progesterona, como você falou, não vou ter o ambiente propício para ter essa infecção ascendente. Né? Exatamente. Então, Exatamente. é uma coisa que não tem muita lógica, né? Claro que biologia não é matemática, mas se você não tem o ovário ali que vai estar produzindo os hormônios, né? Você não vai ter como ter essa piometra. Uma coisa interessante, Diana, eu estou aqui, ó, agora está aberto aqui na minha tela aqui do computador, uma revisão de literatura, galera, de 278 casos. Então a gente tem um N de quase 300 animais que foram Deu uma travada, Bahia. Oi? Voltou? Voltou. Acho que foi aqui. Eu estou com um trabalho aqui aberto, que é uma revisão de literatura de 278 casos, que foram acompanhados ali por 10 anos de pós-operatório. Então, houve um acompanhamento das cadelas submetidas ao Ovariec por 10 anos para saber esse útero, ele teve alguma alteração? Essa ovariectomia trouxe algum prejuízo a nível de desenvolvimento de piometra, de hemometra, de tumores de mama? Isso aconteceu? E a conclusão desse trabalho, né, que se você traçar um paralelo com a OVH, né, ovário histerectomia, que aí sim seria retirada dos ovários e do útero, digamos, a castração tradicional, talvez assim, né, que a gente esteja mais acostumado, que é ensinado nas nossas escolas, a gente fala aqui que nenhuma diferença foi encontrada nesses animais, a nível dos da incidência de problemas urogenitais, e que a OVE tem algumas vantagens, que a gente vai falar daqui a pouco, né, com relação à execução da técnica. Então, qual é o raciocínio da gente escolher pela OVE? Se eu tenho uma técnica
que me dá o mesmo resultado que a OVH, só que a OVE é mais simples, mais rápida, com menos manipulação tecidual. E isso, galera, seja vídeo ou seja aberta. Eu recebi muito essa pergunta recentemente também. Ah, você faz Ovariec porque você faz por vídeo. Não. Aberta, quando eu preciso fazer, eu também faço Ovariec. E na vídeo, se eu quiser fazer o OVH, eu também faço OVH. Eu faço piometra por vídeo lá para hoje. Então, assim, não é se é vídeo ou se é aberta que vai guiar a minha escolha pela OVE ou pela OVH. Não é isso que vai definir, entende? Então, assim, se eu tenho uma técnica que me dá o mesmo resultado que a OVH, só que ela é mais rápida, mais fácil, menos manipulação, menos risco de sangramento, menos risco de aderência, por que fazer uma técnica mais complicada? Então, assim, não é que a OVH é contraindicada, galera. Em nenhum momento eu falo isso. A OVH é uma possibilidade? É. Mas a OVE também é uma possibilidade. E talvez, pela literatura, ela tenha algumas vantagens quando comparada com a OVH. Né? Então, é isso que a gente precisa entender a partir de agora. A gente não está condenando a OVH. A gente está trazendo uma opção, no caso das transfusões eletivas, que é totalmente viável de acontecer. Uma coisa que eu acho que talvez por isso que cause um pouco desse receio de piometra, eu lembro de ter aprendido, eu não sei se você lembra disso na faculdade, mas de ter aprendido que o útero ele tinha alguma certa produção de hormônio também, mesmo que menor. Então, você teria que remover tudo. Então, acho que talvez fique esse receio por conta disso. Que agora já se sabe que não se produz nenhuma quantidade de hormônio útero, né? É só realmente os ovários. O que acontece assim, como a gente falou, né? As gônadas, né, são os ovários. Então, a produção hormonal, ela vem dos ovários. O que o útero, né, ele assume produção até em determinado momento da gestação, não sei se vale muita gente entrar nisso, porque a gente vai pegar muito já a questão de fitopatologia da reprodução. Acho que não seria esse o objetivo. Até nem tenho conhecimento para isso, né? Para fazer uma explanação aqui muito específica sobre a fisiopatologia aplicada à reprodução, conceito de reprodução. Mas, assim, a produção de prostaglandina ela vai acontecer pelo útero, né? Quando necessário. O útero ele tem receptores de estrogênio e de progesterona. Então, o útero ele responde ao estrogênio e à progesterona. Mas ele não vai assumir essa produção. A literatura não cita isso, né? Essa possibilidade de útero assumir aí uma produção e aí ele próprio ser o seu mecanismo, ser o seu gatilho fisiopatológico do pico de progesterona. Né? Sim. Até porque, Jana, qual é uma coisa muito interessante? Fala aí. Não, pode falar. Qual é uma coisa muito, muito interessante que sempre quando eu questiono um aluno sobre isso, a gente, ou algum colega, a gente entra em um raciocínio um pouco lógico assim. Então, o que eu falo? Eu falo assim, ó. Na técnica de OVH, até se alguém aqui, galera, tem uma visão um pouco diferente, fala agora, que até para a gente comparar essa abordagem que as escolas fazem. Mas da escola que eu vim, que você também veio, que aqui no Rio, né, UF, Rural, ENF, Estácio, as faculdades normalmente seguem, quando ensinam para a gente uma OVH, o que eles falam? Remoção dos ovários, né? Então vai lá no pedículo ovariano, faz lá a técnica das 3 pinças, ou faz a ligadura, né? Abre ali aquela fenestra, e aí remove os ovários e se certifique de que os ovários estão removidos. Porque se você deixa ali um pedacinho de ovário, ou se o ovário cai lá no... Se o ovário cai lá no aumento e de repente você deixa lá, ele pode ter uma revascularização e assumir uma produção hormonal de novo. Mas não, se certifique de que o ovário saiu por completo. Esse é um ponto super importante, claro. Seja na OVE ou seja na OVH. E na técnica da OVH, como que a gente segue? A gente solta o ligamento largo, vai lá no que a gente chama de coto do útero, né, no corpo do útero, e faz a nossa ligadura, faz a cauterização, faz a secção. E o que a gente normalmente usa de referência? A cervix, que é a transição ali da vagina para o útero. E o que normalmente a gente fala? Vai um pouquinho cranial ali, é cervix, né? Vai um pouquinho cranial ali, faz a ligadura e faz a secção. Aí eu pergunto a vocês, não fica útero? Mesmo que seja meio centímetro. Você vai ali você raspa na cervix ali, você fica olhando para saber se a incisão está literalmente lá na cervix? Não, galera. Você vai ali um dedinho cranial, meio centímetro cranial, e faz a secção. Então, fica um pedaço de útero, que é o que a gente dá o nome de coto de útero. Né? Que é o que, se acontecer uma piometra, de coto. Que é o quê? O pedacinho de útero que ficou, desenvolver a piometra.
Mas essa piometra de coto, para acontecer, obrigatoriamente você deixou o ovário. Não tem possibilidade de acontecer uma piometra de coto se o ovário foi 100% removido. Então, o que eu sempre falo com a galera é, pessoal, qual é a diferença, então, de eu deixar os dois cornos uterinos e o corpo do útero, ou de eu deixar 1 centímetro de útero? Quer dizer que 1 centímetro pode. Agora, 15 centímetros não. Então, que a gente tem que começar a medir o quanto de útero que ficou. Então, assim, se a gente pensar por esse lado, a gente entende que faz sentido isso, né? E uma coisa que a literatura fala é, quando você considerar, eu vou fazer uma OVH, então, em tese, você tem que retirar também a cérvix. Ou você tem que ir na cérvix fazer a retirada. E daí você retirou o útero inteiro. Porque se você deixou um pedacinho ali de útero, você também deixa útero. Também tem algum tecido de útero viável ali. E se você tirou o ovário de maneira completa, nada vai acontecer com esse pedacinho de útero. Em contrapartida, se você deixou o ovário por um erro de técnica, por uma falha de técnica, você vai ter aquele pedacinho de útero, pequenininho, receber o estímulo dessa progesterona que está sendo produzida pelo ovário e assim causar a piometra de coto. Então, respondendo mais uma pergunta. OVE causa piometra de coto? Não. E uma OVH mal feita pode causar piometra de coto. Tá? Então, essa é a... Você não precisa deixar o ovário inteiro, né, para ter a piometra de coto. Só qualquer resquíciozinho de ovário que fique já vai ter produção hormonal e já pode ter a piometra de coto, né? Então, qualquer descuido, você já pode ter a piometra de coto ali naquele útero, né? E uma coisa importante também que eu acho que vale ressaltar é a condição do útero, né, para poder indicar a ovariectomia, né? Tem que ser uma paciente com útero saudável, né? Chegou uma pergunta aqui. Tem essa questão sim, galera. Isso assim, também para a gente voltar lá na indicação. Deixa eu só fazer a pergunta que chegou aqui, Bahia. Aí depois a gente parte para essa parte. A Luciana perguntou: e se por acaso na ressecção apenas do ovário a adrenal assumir a produção hormonal? Nunca vi descrito na literatura, nunca peguei um caso. Posso perguntar para a endócrina que trabalha comigo, que é a Rafa Pinhão, dessa possibilidade, mas nunca li nada a respeito, nunca peguei um caso. Mas, fazendo o gancho com o que a gente acabou de falar, se você fez uma VH, ficou 1 centímetro de útero e a adrenal assumiu alguma coisa, vai causar piometra de coto do mesmo jeito. Então, não veria aí uma relação. Só pegando o gancho com o que você falou, Jana, para ficar muito claro, galera, OVE é para castração eletiva. É claro que se eu tenho mucometra, se aquela paciente que fez ultrassom e falou, olha, o útero aqui tem um espessamento, ele parece que tem aqui algum de líquido, pode ser até um princípio de piometra, ou já considera uma hiperplasia endometrial cística instalada, obviamente esse útero vai sair. Tá? Aí a gente realiza uma OVH. A OVE é para os casos eletivos. Tá? Então, por exemplo, o que eu adoto na minha conduta hoje? Cadelas e gatas jovens, 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu nem peço ultrassom pré. Eu indico para o cliente a Ovariec, mas eu deixo a seguinte questão em aberto. Falo, olha, durante a cirurgia, eu vou inspecionar o útero. Com a ótica da vídeo, eu faço uma inspeção dele. Eu vou inspecionar o útero. Se alguma coisa me chamar a atenção, se eu notar um espessamento, se eu notar um segmento mais inflamado, eu vou mudar a cirurgia e vai se transformar numa OVH. Mas, a princípio, está planejado uma OVE. Tá? Então, isso é uma coisa que eu deixei aberto. Quando a cadela ou a gata já tem 3, 4, 5, 6 anos em diante, né, de 4, 5 anos em diante, um dos exames do meu risco cirúrgico entra o ultrassom. Então, eu peço o ultrassom prévio. O útero não tem nada, tá ok, pequenininho, sem coleção de líquido, sem espessamento? OVE. Temos aqui um útero espessado, já aqui com um princípio de coleção fluida, vai para uma OVH. Então, é o que eu estou falando com vocês. Eu faço OVH na minha rotina. A OVH não é errada. Mas hoje, nos casos eletivos, eu acabo optando pela OVE. Com relação ao tempo cirúrgico, Bahia, com relação à ovariectomia na vídeo e na cirurgia aberta, você vê muita diferença de um para outro? Vamos lá. A literatura, tanto na cirurgia aberta quanto na videoláparo, ela fala que o Ovariec é mais rápida do que o Ovaristerec. E é um raciocínio óbvio, né?
Porque na Ovariec você faz a ligadura do pedículo ovariano e aí o Ângelo, um abraço, não sei se você está vendo a gente ainda, mas o Ângelo tinha até comentado agora sobre o uso de LigaSure, né, que é a seladora vascular, ou de você fazer a sutura ali. Ângelo, tanto faz. Você pode fazer ou usar a selagem vascular no pedículo ovariano, e aí você vai lá no pedículo e vai acima do ovário, então na altura ali do ligamento próprio, sela, e você vai deixar o corno lá, vai tirar só o ovário. Ou você pode fazer a ligadura também. Então você faz uma ligadura lá no pedículo, com a transfixação, com a ligadura, com 3 pinças, com 2. Enfim, a gente sabe que a técnica varia muito, né? As pessoas têm condutas diferentes. E fazer a ligadura acima. Então, seja na selagem de vaso, ou seja com a ligadura, tanto faz. Então, assim, a cirurgia da Ovariec se resume à topografia do ovário. Na OVH, você tem que tracionar o útero caudalmente, soltar ligamento largo, fazer ligadura de artéria uterina dos 2 lados, soltar o coto do útero, ou mentalizar. Então, a gente tem um tempo cirúrgico naturalmente maior, porque as etapas cirúrgicas são maiores. E talvez você precise de uma incisão um pouco maior, mesmo para o pessoal que tem hábito com gancho, mesmo para o pessoal que tem hábito aí com a cirurgia da mínima incisão, né, talvez precise de uma abordagem um pouquinho maior para uma OVH. Então, sim, independente se é vídeo ou se é convencional, a Ovariec, pela literatura, é mais rápida do que a OVH. E eu tenho notado isso na minha rotina também. Minhas Ovariec são mais rápidas do que as ovaristeretes. Falando em números, hoje uma Ovariec por vídeo de um animal de médio porte, a gente faz lá na equipe, né, operando em 2 cirurgiões, eu opero com o Rafael, né, que é cirurgião de tecido de modo geral do hospital também. A gente faz uma Ovariec hoje laparoscópica de uma cadela média, aí em 25 minutos, 27 minutos mais ou menos. Na aberta, a gente faz isso... Se for uma cadela média, mais ou menos a mesma coisa. Uma cadela grande, até um pouco mais, talvez aí 30, 35, porque dá mais trabalho ao animal grande. O animal pequeno a gente faz mais rápido. Realmente, se eu pegar uma gata de 2 quilos e entrar aberto ou entrar por vídeo, aberto eu vou fazer ali em 15 minutos e na vídeo eu vou demorar isso uns 20, 22 minutos. Então, ok. E uma OVH, por vídeo, eu demoro hoje de 35 a 40 minutos, então eu tenho tempo cirúrgico aí 10 minutos a mais na vídeo, e na aberta vai depender muito do tamanho da paciente. Uma paciente maior, se a gente pegar uma Rottweiler para fazer aberta, cara, vai mais tempo, né? Talvez 45, 50 minutos, que a gente vai ter que abrir mais, o ovário é mais profundo, e aí a manipulação tecidual é mais difícil. Então, o nosso tempo cirúrgico hoje está da nossa equipe, isso é muito individual, isso varia muito com a equipe, com a curva de aprendizado, se é vídeo, se é aberta. Na vídeo, com o equipamento que você tem à disposição, o LigaSure agiliza muitos procedimentos laparoscópicos, né? Para quem não sabe, o LigaSure é uma seladora vascular, ele vai agilizar a cirurgia aberta, né? Ele pode ser usado na abordagem aberta, mas principalmente na vídeo láparo, ele agiliza muito. Então, os nossos tempos cirúrgicos eles estão mais ou menos assim hoje, né? 20 e poucos minutos uma OVE, 30 e poucos minutos uma OVH ali. É mais ou menos isso. Bom. Eu acho uma coisa que também comentaram, né? Que eu também acho, que na verdade é uma opinião minha, né? Querendo ou não, a ovariectomia está recente, né? Ainda na nossa rotina. Tem muito colega que não conhece, que não sabe, então fica aquele receio, aquele medo de repente, essa cadela, essa gata precisa fazer um ultrassom, sei lá por quê, por um corpo estranho, de repente, e aí faz ultrassom e o veterinário vê lá só o útero, sem ovário, e aí entra a crítica, como é que tirou só o ovário, não tirou o útero? Eu acho que eu tenho um pouco desse receio de fazer a ovariectomia por conta disso, para ser sincero. Somos dois, então. Eu confesso que eu também tenho esse receio. Inclusive, já aconteceu comigo. Sério? Já aconteceu comigo do cliente me questionar. E aí, o que eu faço? Eu até fiz uma postagem no meu Instagram, no meu story ontem sobre isso, sobre a consulta pré-cirúrgica. Uhum. Eu não ponho paciente na mesa hoje sem fazer a consulta pré. E na consulta pré, eu amarro com o cliente isso. Então, eu chamo o cliente, vou dentro do consultório, eu faço exame físico, passo orçamento, exame complementar. E quando eu falo planejamento cirúrgico, eu falo, olha, é uma Ovariec por causa disso, disso e disso. E dou uma aulinha ali pro cara. Falo, olha,
ovariec, quem produz hormônios são os ovários, então essa remoção já vai ser necessária para a gente atingir o mesmo objetivo. É uma cirurgia mais simples, mais rápida, menos dor. E, galera, a chave é dor. Quando você fala para o cliente que o animal vai sentir menos dor, você ganha ele ali. Porque a coisa que ele mais quer é que o animal dele fique confortável, fique com uma recuperação melhor. Então, quando você joga para o lado da dor, é uma coisa... Cara, tá tendo um panelaço no meu prédio aqui agora, acho que por causa do promocionamento do Bolsonaro. Mas, enfim, não sei se está atrapalhando alguma coisa, mas estou Não, não vi não. Enfim. E aí eu amarro muito bem isso com o cliente antes. Então, para o cliente, eu me faço muito claro. O que aconteceu comigo uma vez já? Mais uma vez, na real. Algum colega me encaminhar o procedimento, e aí, por causa da vídeo, a gente tem recebido alguns encaminhamentos, né? Então, o colega manda e fala, Matheus, estou te mandando um caso, que é um cliente que quer castrar, mas ele quer fazer por vídeo, ele soube da possibilidade, eu comentei com ele a possibilidade, falei que você fazia, ele quer fazer por vídeo. Vou te mandar. Aí eu, beleza, manda. E aí, eu mandar, e aí na consulta, eu amarrar com o cliente sobre o ovariec, e aí, quando o cliente voltar para o dia da cirurgia, ele me chamar e falar, pô, doutor, não pode ser uma retirada do útero também, não? Aí eu, mas por que uma retirada do útero? Não, porque eu voltei lá no fulaninho, lá no veterinário, porque o veterinário que já me muito tempo. Então, antes de vir para a cirurgia, eu conversei com ele, falei que você ia tirar só o ovário. Ele falou que não é para fazer isso, porque senão a gente vai ter o risco de ter uma piometra. E ele quer garantir que não tenha piometra. E aí eu tenho que fazer todo um raciocínio de novo, ligar para o colega, conversar com o colega, explicar tudo. Já teve colega que eu mandei artigo. Falei, olha, eu vou te mandar a revisão de literatura. Não é uma coisa... E é uma outra coisa que você falou. Às vezes a gente fica assim, ovariec é uma coisa nova. Na verdade, quando a gente olha a literatura, a gente tem descrição de ovariec desde a década de 80. Anos 80, anos 90, muitos relatos, né, atestando já que o resultado é o mesmo. Então, realmente, para a gente é uma coisa nova. Principalmente aqui no Rio. A gente não tem a conduta da OVE aqui no Rio. Então, para a nossa escola, para a nossa rotina, talvez a gente esteja, sim, lidando com uma nova realidade. Só que, pela literatura, essa realidade já é descrita há muito tempo. E tem uma coisa interessante, que é a seguinte. A gente está num país de dimensões continentais. O Brasil é um país continental. Isso representa vários desafios aí, do ponto de vista político, econômico, social, enfim. E tem uma questão interessante disso, que é assim, quando você olha a literatura europeia, a ovariec, é rotina, realizada há muito tempo. Espanha, Portugal, França, é super comum a ovariectomia. A cirurgia de eleição lá nos casos eletivos, ela é a ovariec, eles não fazem OVH. Quando você vai para a escola americana e canadense, você tem uma conduta muito mais do OVH. Apesar da literatura americana também embasar o uso da OVE, a opção da OVE, ela mesma fala, nos Estados Unidos, em todo o território americano, a conduta se dá muito mais pelo OVH. E tem um trabalho que é tão interessante que ele ainda fala assim, por que isso? Não sabemos. Porque começou essa conduta, ficou essa e é assim até hoje. Aqui no Brasil, principalmente no Rio, São Paulo, Minas, a gente segue muito a escola americana. Então a gente tem uma influência muito grande da conduta americana. Então por isso talvez a gente tenha uma tendência maior da OVH. Mas a primeira vez na minha vida que eu ouvi sobre a OVE foi na Universidade Federal de Santa Maria, com o professor Maurício Brum, que foi onde eu fui fazer o meu primeiro treinamento na videolaparoscopia, quando eu nem tinha comprado equipamento ainda, quando o DOC nem tinha o serviço da vídeo ainda, 2 anos atrás. E eu vi o Maurício falando sobre o ovariec, fazendo o ovariec lá no serviço, falando na graduação sobre o ovariec, os alunos de técnica nas aulas que envolviam castrações eletivas, fazendo o ovariec. E aí eu falei, putz, então aqui, Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, eles têm essa conduta já mais estabelecida de fazer o ovariec. Qual a região do país que mais tem influência da cultura europeia? Exatamente a região sul do Brasil. Então, talvez, por a gente ter uma região... Não é coincidência isso. A região onde a gente mais tem influência da cultura europeia, que é onde o ovariec é mais realizada, é onde a conduta do ovariec é mais estabelecida. E se eu pegar Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, eu vou ter muito mais a conduta da OVH, porque a gente segue muito mais a escola americana. Né? Então, assim, é uma coisa nova para a gente, mas a literatura já fala isso já há um bom tempo também. Alguns artigos que eu vou passar para vocês são aqui da década de 90 já, né? Então, uma coisa já falada há mais tempo. Bem antigos.
Outra questão que perguntaram seria se esse útero ele atrofia. Se o útero teria atrofia? Se ele atrofia depois da ovariec, ou se ele só fica lá. Sim, isso é o que a literatura fala, mas isso não é uma coisa que a gente tem muito estudo atestando de fato. Assim, de fato o útero apresenta uma evolução. Existe isso citado, a literatura fala sobre uma involução uterina, e se a gente pensar num raciocínio fisiológico, é bastante plausível a gente aceitar isso. Por quê? Se a produção de progesterona pelo ovário causa a hiperplasia endometrial cística, então olha o nome, hiperplasia do endométrio, de forma cística. Se eu paro de ter a progesterona, se eu paro de ter a hiperplasia endometrial, se o útero não fica hiperplásico, se ele não recebe vários estímulos para ficar hiperplásico, a tendência é que ele mantenha ali o seu tamanho normal, digamos assim, né, original, digamos, e a ausência desse hormônio por um tempo mais prolongado vai tirar esse estímulo total. Então, existe uma tendência, sim, de acreditar que o útero possa até evoluir. Então, a literatura cita isso, mas eu confesso que eu não vi muitos artigos falando isso. Fala que ele fica afuncional e, sim, ele vai ter uma tendência de involução. Ele chega a virar um órgão vestigial, né? Porque um útero sem influência ovariana, sem influência hormonal, ele não tem nenhuma função, digamos assim, né? Então, ele é um órgão puramente vestigial. Chegaram mais algumas perguntas para você sobre isso, Bahia? Acho que essas foram as principais que chegaram assim para mim. Que como você está mais aí na rotina, o pessoal deve te questionar mais, né, Sim, sobre sim. essas questões. Para mim, o que mais chegou, tem várias aqui perguntando da piometra de coto, se o útero Isso. fica solto na cavidade. O útero ficar solto, galera, só explicando um pouquinho melhor também. Útero solto. Na real, na ovariec, a gente não mexe no ligamento largo. Então, o útero continua aderido pelo ligamento largo. Tá? Então, ele não vai ficar solto, porque eu não mexi em ligamento largo. Né? Eu fui no ovário, fui no ligamento suspensório do ovário, foi ali na região do ligamento próprio, né, na transição do corno uterino para o ovário, fez a ligadura, ou fez a selagem vascular, fez a cauterização, colocou clipe, enfim, sei lá o que você quis usar na sua técnica, mas o ligamento largo eu não vou mexer. Ele vai continuar lá. Então, assim, o útero não fica solto. O pessoal também perguntou, e a aderência? O risco de aderência é menor na ovariec, pela literatura, comparado com a OVH. Na OVH, quando você faz a secção do corpo do útero, você expõe a mucosa. Então, você tem mucosa uterina exposta. Você teria indicação de aumentalizar. Mesmo com a mentalização, você pode ter aderência. Quanto mais manipulação de víscera você tem, mais lesão serosa do órgão você gera. Lesão serosa aumenta a probabilidade de aderência. Então, assim, a OVE, na verdade, tem menor probabilidade de aderência quando comparando ao OVH. E se a gente pensar numa anatomia topográfica, qual é o grande complicador, o grande problema, digamos assim, que eu já peguei alguns casos, inclusive, de uma aderência de um granuloma ali de coto uterino? A gente ter uma aderência na bexiga, que está ali ventralmente ao corpo do útero. A gente tem uma aderência no cólon, que talvez seja até pior, que está ali dorsalmente ao corpo do útero. Ou ainda a gente tem uma aderência no ureter. O ureter se insere no trígono vesical pela região dorsal. Então o ureter vai lá para o trígono da bexiga. A gente sabe que os 2 primeiros terços do ureter são retroperitoneais. No último terço ele assume a cavidade peritoneal para se inserir lá na região de trígono na posição dorsal. Vai que você tem uma aderência, lembra que o coto do útero está dorsal à bexiga, então vai que você tem uma aderência, engloba a ureter e esse paciente começa a fazer hidronefrose por conta desse comprometimento de drenagem. Mais de uma vez, eu já peguei caso assim, tive que soltar essa aderência, o ureter estava totalmente englobado, tive que seccionar o ureter e fazer uma reinserção de ureter lá na bexiga. Né? Caraca. Fazer uma neo-ureterocistostomia por conta dessa aderência. Tenho registrado, tenho foto disso, tenho caso disso. Mais de um caso, o último que eu peguei foi ano passado, no final do ano. O paciente ficou bem, a gente reimplantou tudo. Mas são complicações que a gente tem que pegar. E aí, galera, às vezes o pessoal fala assim, mas isso não acontece, isso é muito raro, isso é muito pouco. Isso é mais comum do que a gente pensa. O problema é que a gente não acompanha o animal por muito tempo. As castrações que vocês fizeram 5 anos atrás, vocês sabem como está esse cachorro hoje? Será que esse cachorro complicou e parou na mão de outro cirurgião?
Exatamente, exatamente. Ou será que assim, ele estava fazendo um grau de aderência, mas ele veio a óbito antes por outro motivo? Mas se ele não tivesse vindo a óbito, essa aderência ia acontecer mais forte? Então, será que você já não tinha um paciente com aderência em cólon, com aderência em bexiga, e essa aderência estava pequena, ela não tinha sintoma clínico, e sei lá, o cachorro foi atropelado e morreu antes. Ou o cachorro teve um tumor de baço e morreu antes. Mas que se ele tivesse ficado vivo, essa aderência não ia evoluir. Ou ainda que ela tenha causado algum sintoma clínico, mas você não pegou. O cliente foi em outro serviço, o cliente se mudou de cidade, se mudou de estado, parou em outro lugar, e outro cirurgião fez essa correção, fez essa nova abordagem. Então, assim, não podemos subestimar as complicações cirúrgicas, porque elas existem. Elas existem. Eu nunca peguei com aderência assim em bexiga, não. Quando eu peguei aderência assim em bexiga, era mais neoplasia que acometia aquela região. Mas eu já peguei em útero, não, em rim, mas foi por conta de fio de algodão, de fio inadequado. E aí Sim. deu granuloma, fistulou. Já peguei por conta disso, mas em bexiga eu nunca peguei, não. É. Ainda não. Granuloma, né, de pedículo ovariano, eu peguei alguns também já. Todos aí por uso de fio inadequado, né? Todos eles. Já peguei algumas. É. E é muito triste quando a Infelizmente, gente né? pega. É. É muito triste quando a Infelizmente, a gente gente pega. ainda vê isso. Exatamente. Felizmente. É. Me conta um pouco da sua rotina, Bahia. O que chega de mais dúvida aí para você com relação a essa questão da ovariectomia? O É, pessoal tem receio. eu acho que assim, as principais dúvidas que chegam são essas que a gente falou agora, né? Piometra, se vai acontecer piometra ou não. Se a gente vai ter ali a possibilidade do cio ainda acontecer, se a gestação ainda vai acontecer, se esse útero não vai gerar aderência. E aí o pessoal pergunta muito para mim assim: mas para que deixar o útero? É E eu sempre verdade. respondo com uma pergunta. Eu falo: por que tirar o útero? Tem que tirar. Eu respondo com uma pergunta. Eu falo: beleza, você está me perguntando por que tirar? Quer dizer, por Tem que que tirar o tirar. útero? Eu te respondo: por que tirar um órgão saudável, então? Né? Então a pessoa, mas pô, aí o pessoal fala assim, mas já está aberto. Por que não vai lá logo e tira? Eu falo, cara, é um órgão saudável que está lá sem causar mal algum. Por que eu vou mexer num troço que está saudável? Por que eu vou tornar uma região saudável? Por que eu vou mexer num órgão que não está causando mal algum? Por que eu vou aumentar meu tempo cirúrgico, aumentar minha incisão, aumentar minha manipulação, ter que mexer em dois vasos importantes, as artérias uterinas? Por que eu vou fazer isso se eu posso ter o mesmo resultado clínico fazendo uma coisa mais simples, né? Então, sempre que me perguntam isso, por que não tirar, eu respondo, por que tirar? Se ele está doente, a gente tira. Então, é o que eu falo sempre hoje, útero saudável fica, útero doente sai. Ou útero minimamente doente, né, com alguma evidência ali de alteração, ele vai sair. Então, isso Se é uma for coisa que a pensar, galera pergunta muito, assim. a ovariec, né, é uma etapa da castração, né? A castração já tem 3 etapas, né? Ligar o ovário, ligamento e lá embaixo na cérvix. Isso de cada lado. A ovariec vai ser uma etapa só, né? Então você consegue. Eu não sou muito adepta desse negócio de mini incisão para castração, para OSH. Eu acho que tem que fazer de um tamanho seguro, né, para o paciente. Não adianta você querer fazer uma incisão desse tamanho e tracionar o útero até lá É, embaixo, né, a dor operatória. é, Então, isso daí já dá uma vantagem maior, né? Sobre essa questão da mínima incisão, eu queria até aproveitar e fazer um comentário, galera. Mínima incisão é diferente de mínima invasão, tá? São conceitos diferentes. E assim, eu não tenho, na real, experiência para falar sobre a técnica de mínima incisão, sobre o gancho. Ele é citado em literatura, o próprio livro da Teresa Fossum fala, a gente tem artigos também que falam sobre. Existe ali um instrumental, existe um instrumental específico, né? O próprio gancho lá, existe esse instrumental para ser realizado. Eu não tenho uma opinião formada sobre porque eu não faço. Então, se o que eu não faço na minha rotina, eu não vou opinar assim muito. Já fiz, eu já participei de alguns mutirões de castração que realizavam e que eu cheguei a fazer alguns casos. E a minha opinião, assim, de uma maneira muito simplória, né, por exatamente por não ter essa rotina da mínima incisão, é assim, talvez alguns casos selecionados, animais muito pequenos,
num cenário de mutirão de castração, que você tem que fazer muitas cirurgias em um dia, você tem uma equipe limitada. E se você se sente seguro, se você domina a técnica, ok, beleza, talvez seja ali uma aplicação. Mas como você falou bem, um dos princípios cirúrgicos, galera, é a gente visualizar o que está fazendo. Eu tenho que ver o que eu faço. Então, se eu não vejo o que eu faço, é uma coisa que vai me trazer insegurança. Então, o conceito de cirurgia minimamente invasiva, ela é um conjunto, não é só o tamanho da incisão. A galera fala muito assim, mas a vantagem da vídeo, então, é a incisão pequena? Não, galera. A incisão pequena é uma das vantagens. Mas eu não tenho exposição de víscera ao ar atmosférico, então eu minimizo a perda de temperatura do paciente, eu minimizo a chance de uma contaminação transoperatória, eu não tenho manipulação de serosa em excesso, então eu minimizo a chance de aderência, eu minimizo a chance de lesão em serosa, eu minimizo a dor, porque a tração das vísceras é menor, eu minimizo a resposta inflamatória, porque a manipulação é menor. E quando você entra numa curva de aprendizado, é o que está acontecendo comigo hoje, galera, hoje eu falo para vocês, se você falar para eu castrar uma Rottweiler agora, é muito mais fácil eu fazer por vídeo do que eu fazer aberto. Muito mais fácil. No animal pequeno, eu confesso que não tem muito essa diferença ainda. Castrar um animal de 3, 4 quilos é assim, eu tenho a mesma facilidade fazendo na vídeo ou fazendo aberto. Agora, animal grande, cara, é muito mais fácil fazer por vídeo do que aberto, porque eu não tenho a limitação da profundidade. Eu não tenho aquela questão de puxar o ovário, de botar afastador, de põe compressa para cá, tira o intestino para lá. Exatamente, eu não tenho isso, porque na vídeo a gente não tem essa dinâmica. Então, assim, a mínima invasão, ela é o conjunto disso. A incisão pequena, a ausência da manipulação, inflamação menor, dor menor, aderência menor, isso é o minimamente invasivo. Técnica do gancho, para mim, é mínima incisão. A incisão é pequena, mas você tem os outros fatores ali ligados a uma abordagem convencional, tá? Então, no meu entendimento, tá? Isso sou eu falando, eu não faço técnica do gancho, eu não condeno, não estou falando isso, eu só estou falando que talvez ela se aplique a alguns casos, né? E para alguns colegas que têm experiência com isso. Mas, no meu entendimento, a mínima invasão, ela é um conceito diferente de você falar de mínima incisão. Eu comecei a usar o gancho na prefeitura. Tem 2 anos que eu estou na prefeitura, eu comecei a usar o gancho lá, porque eu também não usava. E comecei realmente a usar de tanto falarem, sabe? Mas realmente eu prefiro botar o meu dedão lá e pescar o útero. Mas assim, realmente, como você falou, tem animal de pingata, eu faço uma incisão pequenininha, vou com o gancho, consigo pegar o gancho de boa. A gata, a gente sabe que é tudo bem mais menorzinho, mais relaxado, bem mais fácil. Mas, igual você falou, uma Rottweiler, uma Pitbull, uma Labradora, não fico nessa de ficar tentando tirar com gancho numa incisãozinha desse tamanho. Porque você vai puxar o útero, aí vem o ovário com aquela bolsa desse tamanho, né? Aí você fica tentando tirar aquela bolsa ovariana numa microincisão. Não sai, não vai sair. Você está causando dor e ainda está correndo o risco de romper, né, a ovariana. Então... Eu acho isso também. Eu acho que as gatas, as cadelas pequenas, talvez o gancho ele vá bem ali. Eu tô falando, galera, não vou opinar muito, porque não faz parte da minha rotina, mas não é uma coisa que a gente vai condenar, né? Nossa, que absurdo, usar gancho. Não, eu não vejo dessa forma. Eu acho assim que se aplica ali a uma gama selecionada de casos, principalmente os pacientes pequenos, que não sejam obesos, né? Que tenham ali um relaxamento ovariano mais adequado, um relaxamento do ligamento suspensório mais adequado. Então, sim, talvez o gancho ele se aplique ali. Não faz parte da minha rotina hoje, como eu falei, a minha opção nas castrações, sejam OVE ou OVH, sempre vai ser pela vídeo. E eu amarro muito isso com o meu cliente, como eu falei, eu não dou opção para ele da cirurgia aberta. Por quê? O que eu tenho esse raciocínio hoje? Se eu for numa consulta, num cirurgião geral, humano hoje, para retirar minha vesícula biliar, para fazer uma colestectomia, ele não vai perguntar para mim se eu quero aberto ou se eu quero vídeo. Porque para ele é mais fácil fazer a vídeo e ele entende que para mim também é melhor, como paciente. Então, assim, por que ele vai jogar uma responsabilidade para mim de uma coisa que influencia totalmente para ele, do ponto de vista técnico, e que ele já sabe que para mim a recuperação vai ser melhor. Então, não tem sentido ele jogar essa decisão para mim. Então, por isso que hoje, na minha rotina, eu não ofereço mais a cirurgia aberta para os casos que a gente entende que é melhor. É claro que se eu tiver um corpo estranho intestinal,
Eu vou entrar pela aberta e vou fazer aberta, claro. Mas, assim, nos casos que eu entendo que a vídeo é superior, que eu sei fazer a técnica, que eu tenho equipamento disponível e que eu explico para o cliente a vantagem e ele entende, é vídeo, pronto, acabou. A gente não vai discutir essa abordagem, entende? Então, hoje, mesmo as gatas, por exemplo, ontem eu fiz uma Ovarec numa gata de 3,5 kg. Ah, talvez fosse bem a técnica do gancho? Talvez sim. Para algum colega que saiba fazer, para mim ela não iria bem, porque eu não sei fazer na real. Então, para mim ela não iria bem. Mas para algum colega que saiba fazer, sim, beleza. Ela talvez fique bem e ele alcance resultados muito bons. Na minha rotina, eu entro pela vídeo porque é o meu melhor resultado com a vídeo. Então, para mim, é que vai ser melhor. Certíssimo. Certíssimo. Com relação à piometra, Bahia, tu faz por vídeo também, mesmo piometras grandes, ou só se for uma piometra menor? Faço. É claro que assim, se eu pegar uma piometra, cara, de 12 centímetros de dilatação, essa a gente não vai fazer por vídeo. Piometras muito grandes, acima de talvez 8 ou 9 centímetros de dilatação, a gente não entra pela vídeo. A maior que eu já fiz por vídeo hoje tinha 7 centímetros de dilatação em coto uterino. Eu entrei pela vídeo, achei que não ia dar para finalizar a cirurgia, pensei em conversão cirúrgica durante a cirurgia, né? Pensei que ia ter que converter, mas a gente levou e a gente faz... mais ou menos o processo de uma OVH eletiva. Entra com 3 portais, um de câmera, 2 de pinça, usa o LigaSure, faz a cauterização lá do pedículo ovariano, faz a cauterização do ligamento largo, vai lá no coto uterino, sela uma uterina, sela outra uterina, e o corpo do útero a gente sela também. Então, eu não faço a sutura Parker-Care, né, aquela tradicional invaginante. Eu faço uma selagem com LigaSure também, ele veda ali bem o coto do útero, não vaza conteúdo. E aí, o pessoal sempre pergunta assim, mas como que você tira? Uma dessas incisões tem 1 centímetro. Um dos portais é um portal de 10 milímetros, então tem a dimensão de 1 centímetro. A gente trava o ovário bem nessa incisão, vem puxando ele, puxando, rotacionando, coloca um afastador lá na musculatura, esgarça um pouco, puxa. E o mecanismo que acontece basicamente é o seguinte, o útero comprimir, o útero, como ele tem repressão fluida dentro, né, ele meio que espreme assim. Então, o útero comprime e a musculatura dilata. Eventualmente, a gente faz uma pequena ampliação nessa incisão. Então, eu tiro o portal, tenho lá 1 centímetro, amplio para 1,5 centímetros, 2 centímetros que seja, e eu venho literalmente puxando e tracionando o útero. Ele já está totalmente solto dentro lá da cavidade, né? Então, ele não está mais conectado à cavidade, ele não vai causar o estímulo doloroso, ele não vai ter risco de sangramento, porque ele já está completamente fora do organismo, e eu só venho exteriorizando ele aqui para... E o risco de romper esse útero com piometra? Nunca aconteceu dele romper comigo, porque a gente também não faz uma atração absurda. Ela é bem delicada. Então a gente pinça ele, vem puxando, gira ele para um lado, gira ele para o outro lado, puxa, afasta a musculatura, coloca afastador, traciona. Então é uma atração delicada. Não é também a gente vem puxando. A gente vem com um cuidado ali, bem criterioso, né, fazendo essa atração. Tem umas perguntas aqui, Bahia, deixa eu ver aqui. Como funciona a abordagem para explicar para o tutor desse animal? Ocorre uma aceitação? Dá para ver o final. Acho que você já comentou, né? Que você dá uma aula para o tutor, né? Amarro na consulta pré-cirúrgica e tô numa campanha, digamos assim, com a classe, com os colegas. Já dei palestra de Ovarec, estamos aqui hoje fazendo essa live, falo sempre na aula. Sempre que um colega me encaminha um caso, eu converso sobre o Ovarec. Então, assim, eu, por conta própria, entrei num trabalho de conscientização para que a gente entenda, mais uma vez, galera, que a OVH não é errada, mas que a OVE é sim uma opção. Eu não quero que vocês falem assim, então vamos todo mundo largar a OVH, pronto, acabou. Não. Se você se sente confortável, se você faz, se o seu cliente aceita, ok, faça o VH, ela é uma possibilidade para as eletivas também. Mas entenda que você tem uma opção de técnica, talvez com risco de complicação menor, e que é tão eficaz quanto a OVH. Tá? Então, assim, cuidado só com isso. Então, o que eu quero deixar de mensagem para vocês não é a OVH não é uma opção, mas sim que a OVE é uma opção
E eu não quero que vocês condenem a OVE. Então, se vocês ouvirem, o veterinário falou que vai fazer uma OVE, ok, opção dele. Mas eu prefiro fazer uma OVH. Tudo bem, opção sua. São duas possibilidades, tá? Mas não condenem a OVE, assim como eu não condeno a OVH. Então, é um trabalho com o cliente tem que entender o que está sendo feito, ele tem que entender que vai tirar o ovário, que essa produção hormonal vai acabar, e eu falo exatamente isso para ele. Eu falo, olha, a sua cadela, a sua gata sem produção hormonal, ela não vai ter problema nenhum. É isso que eu quero alcançar como resultado, tá? Que o resultado vai ser o mesmo do que fazendo uma OVH. Então, trabalho de conscientização com o cliente, com o proprietário e com o veterinário também. Confesso que eu tô querendo começar a fazer, eu não fiz ainda, mas realmente lá onde eu tô a rotina é bem puxada, não tem como a gente fazer essa conscientização para os tutores, lá não tem como a gente fazer isso, que é uma rotina muito grande, né? Mas nos particulares aí eu tô querendo começar a fazer também para ver, né? Ter a minha opinião também, né? Tipo, 6 vantagens, 3, a minha rotina, né? Como é que é? Sim. Tem uma pergunta aí, se for o caso, no Apiometra Mox 7, você abriria mais a entrada do portal para facilitar? Sim. Por exemplo, galera, a gente pode fazer esplenectomia por vídeo. Lobectomia hepática por vídeo. Eu já fiz uma nefrec de um tumor renal super grande. Como que ele sai? A gente tem que ampliar um pouco a incisão? Tem. Mas é o que eu falei para vocês, o ganho da vídeo não é só incisão pequena. Então, se eu tiver que ampliar uma incisão, vai trazer algum prejuízo no resultado? Beleza, vamos para a incisão, ok. Mas o restante do conjunto, eu não manipulei abdômen, eu não lesionei serosa, eu não tive dificuldade em acesso profundo, eu gerei menos dor, gerei menos inflamação. Então, mesmo que eu precise abrir um pouco a incisão, chegar aí a 5 centímetros, 6 centímetros, o ganho continua existindo? Sim, o ganho da vídeo continua existindo. Eu só ampliei a incisão. Então, sim. Tem uma outra pergunta aqui para você, Bahia. Qual caminho você trilhou para chegar até a videocirurgia? Existe especialização veterinária específica? Sim, alguns programas de pós-graduação já existem, alguns cursos. Trabalho lá no CDMV, mas não tem nenhum problema em falar isso. O CETAC já teve curso de vídeo, já teve pós-vídeo, tem turma aberta, eu acho. Antivepa São Paulo está com uma turma de um curso de atualização, se não me engano, sobre vídeo também, já para sair esse ano. A UFAP também, se eu não me engano, tem um projeto de um curso, está com curso também. O professor Maurício, na Federal de Santa Maria, faz alguns cursos de vídeo cirurgia também. Então, a gente já tem, sim, alguns cursos de vídeo acontecendo. Eu não fiz curso, eu fiz um estágio voluntário, já depois de formado, 2 anos atrás, com o professor Maurício, na Universidade Federal de Santa Maria, professor Maurício Brum, que é autor do livro de vídeo cirurgia em pequenos animais, que eu tenho aqui. Fui para lá, fiquei 2 semanas com ele, aprendi tudo que eu podia aprender, voltei para o Rio, comprei equipamento, comecei a treinar em cadáver, comecei a treinar em caixa preta, comecei a fazer ovariec eletiva em algumas cadelas de alguns conhecidos meus, alguns amigos meus, passei pela curva e hoje eu faço na minha rotina, tá? Mas eu não fiz curso. Eu estudei, fiz a vivência lá com o Maurício, inclusive sou muito grato ao Maurício, toda a turma lá da Federal de Santa Maria, pessoal lá do SOMIV, né, que é o setor dele lá de mínima invasão, são pessoas incríveis, super receptivas, que têm um conhecimento fora da curva. E foi lá que eu aprendi. Sou muito grato a isso. Lá e estudando artigo, treinando caixa preta, treinando cadáver, e essa foi a curva. Eu acho que vale só ressaltar o que a gente falou no começo, né? Não adianta querer saber só vídeo e não saber a cirurgia aberta, né? Porque existe a necessidade de precisar... Eu fui fazer vídeo cirurgia, galera, quando eu já operava há 7 anos. Tá? Então, aí que eu fui para vídeo. Então, eu já tinha muita cirurgia aberta no currículo, fígado, baço, vesícula, adrenal. Cara, já tinha feito quase tudo de abdômen ali. Não vou falar tudo, porque sempre é uma coisa que a gente não fez, mas já tinha feito quase tudo ali de abdômen. Depois eu fui para vídeo. Já tinha feito algumas coisas de tórax, depois eu fui para vídeo. Já fiz vídeo em tórax também, né? Toracoscopia para fazer pericardiac, fazer lobeck pulmonar vídeo assistida. Minha rotina de tórax não é tão grande quanto a de abdômen, mas tem alguns casos também. Mas aprendam cirurgia aberta. Não tentem entrar na vídeo sem saber operar, sem saber a base da cirurgia. Aprenda cirurgia convencional. Depois pensa na vídeo. Qualquer complicação, tiver qualquer complicação, a pessoa vai ficar desesperada, né? Vai fazer o quê? Ligar para o cirurgião com o pé aberto para esperar chegar para... Aí já morreu, né? Não é factível isso, não é factível.
Bahia, faltam 25 segundos. Acabou de aparecer aqui. Show. Obrigado aí, Janaína. Obrigada. Obrigada por ter aceito o convite. Quando abrir uma pós de vídeo lá no CDMV, eu vou fazer. Show. Vamos que vamos. Vou te mandar os artigos. Me manda teu e-mail aí que eu mando os artigos. Show. Obrigada, Valeu, pessoal. Bahia. Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Beijo. Beijo. Valeu.